Nas profundezas do oculto existe um nome que faz todos tremerem e os demônios se curvarem: Samael. Nem anjo nem demônio, mas uma força primordial que desafia a compreensão humana. Conhecido como o veneno de Deus e o príncipe dos demônios, Samael é a personificação do julgamento implacável e da destruição necessária. Sua mera presença pode despedaçar mentes e queimar almas, deixando apenas cinzas onde antes havia inocência. Dizem que foi ele quem seduziu Eva no jardim do Éden, dando início à queda da humanidade. Como o anjo da morte, ele decide o destino final de cada ser humano. Sua espada goteja um veneno que transcende a morte física. Aqueles que ousam invocar Samael caminham na beira do abismo cósmico. Alguns alcançam poderes inimagináveis, tornando-se algo além do humano. Outros, seus destinos são tão terríveis que a sanidade nos impede de contemplá-los. Você ousa mergulhar mais fundo nos mistérios de Samael? Esteja avisado. Uma vez que seu olhar ardente se volte para você, não há como voltar atrás. Sua vida, sua alma e sua própria essência estarão em jogo em um jogo cósmico onde as apostas são incompreensíveis para mentes mortais. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. Samael não é um simples demônio ou anjo caído. Ele é uma força primordial, uma entidade cuja natureza transcende as categorizações simples de bem e mal. Seu nome, um enigma em si, carrega múltiplos significados, cada um iluminando uma faceta diferente de sua natureza complexa. Veneno de Deus, simbolizando seu poder de destruição e transformação. Remédio de Deus, pois através da adversidade ele pode trazer cura e evolução. Perfume de Deus, uma alusão à sua natureza sedutora e irresistível. Cegueira de Deus, representando como ele pode obscurecer a percepção divina. Na vasta hierarquia das forças ocultas, Samael ocupa uma posição de extremo prestígio e poder. Ele é frequentemente referido como o príncipe dos demônios, o senhor das legiões infernais e o anjo da morte. Sua influência permeia todos os níveis da existência, das profundezas mais obscuras do submundo até os planos celestiais mais elevados. Nas tradições judaicas, Samael é retratado como um membro da corte celestial, um arcanjo poderoso cuja função é executar o julgamento divino. No entanto, sua natureza é ambígua e frequentemente associada a aspectos mais sombrios da criação. O Zohar, texto fundamental da Cabala, o descreve como o chefe de todos os satãs, embora seja crucial entender que neste contexto, Satã não implica necessariamente maldade, mas sim oposição e teste. Uma das histórias mais famosas envolvendo Samael é seu papel na queda da humanidade. Segundo várias tradições, foi Samael quem assumiu a forma da serpente no jardim do Éden, tentando Eva não apenas com o conhecimento proibido, mas também com prazeres carnais. Algumas interpretações vão além, sugerindo que Caim, o primeiro assassino, foi na verdade filho de Samael e Eva, nascido desta união profana. Após a expulsão do paraíso, Samael não ficou satisfeito com sua vitória parcial sobre a humanidade. Ele tomou como consorte Lilith, a primeira esposa mítica de Adão, que havia se rebelado contra a ordem divina. Juntos, Samael e Lilith formam um casal demoníaco supremo, gerando incontáveis hordas de demônios e espíritos malignos. Sua união representa a fusão perfeita entre os poderes masculino e feminino das trevas, uma sinergia de forças caóticas e destrutivas. O domínio de Samael se estende muito além do reino puramente espiritual. Na astrologia esotérica, ele é fortemente associado ao planeta Marte, o astro da guerra, do conflito e da paixão desenfreada. Sua influência pode ser sentida em campos de batalha, em disputas de poder e em todos os lugares onde a violência e a agressão se manifestam. A terça-feira, dia tradicionalmente ligado a Marte, é considerado o auge de seu poder terreno. Como anjo da morte, Samael possui autoridade sobre o momento da passagem de cada ser humano. Ele é descrito nos textos antigos como um ser de estatura colossal, com 12 asas enormes em contraste com as 6 asas dos serafins comuns, olhos que brilham com fogo infernal e uma espada da qual goteja um veneno mortal. Aqueles que ousam invocá-lo para fins necromânticos devem estar preparados para enfrentar uma força que está muito além da compreensão humana comum. Na tradição cabalística, Samael está intrinsecamente associado a Sefirá de Geburá na árvore da vida. Ele representa o aspecto mais severo e implacável da justiça divina, o julgamento sem misericórdia, a destruição necessária para que possa haver renovação. Trabalhar com a energia
energia de Samael é como caminhar na beira de um abismo cósmico, arriscando-se à aniquilação total em busca de poder e conhecimento supremos. Para aqueles praticantes do oculto que ousam invocar Samael, é imperativo entender que estão lidando com uma das forças mais perigosas e imprevisíveis do cosmos. Rituais envolvendo esta entidade requerem preparação meticulosa, proteções mágicas de nível altamente avançado e uma força de vontade absolutamente inabalável. O preço do fracasso pode ser não apenas a morte física, mas a condenação eterna da alma. Os símbolos tradicionalmente associados a Samael incluem a serpente reminiscente de seu papel no Éden, o leão, especialmente representações com cabeça de leão e corpo de serpente, simbolizando sua natureza dual de força e astúcia, a espada flamejante, instrumento de seu julgamento implacável, e o pentagrama invertido, representando o triunfo da matéria sobre o espírito. Seu número sagrado é o 5, representando os 5 dedos da mão da morte, bem como as 5 pontas da estrela caída. As cores mais comumente associadas a ele são o vermelho sangue, cor da violência e da paixão, o preto profundo, cor do vazio e da destruição, e o dourado corrupto, uma perversão da luz divina. Samael é reverenciado e temido como um mestre da transformação e da alquimia espiritual. Aqueles que sobrevivem ao seu toque são irrevogavelmente mudados. Ele tem o poder de despedaçar a mente humana, queimando todas as ilusões e deixando apenas a essência mais pura do ser. Este processo é incrivelmente doloroso e perigoso, mas pode levar a níveis de poder e compreensão que são simplesmente inimagináveis para os não iniciados. Como Senhor Supremo dos Demônios, Samael comanda vastas legiões de espíritos infernais. Alguns dos mais notáveis incluem Asmodeus, o demônio da luxúria e do prazer carnal, governante do segundo círculo do inferno, segundo algumas tradições demonológicas. Belial, mestre da arrogância e da rebelião, frequentemente visto como o demônio que incita a desobediência e o caos. Mefistófeles, o grande enganador, especialista em fazer pactos com humanos, oferecendo conhecimento e poder em troca de suas almas. Belfegor, demônio da preguiça e da invenção diabólica, que tenta os mortais com promessas de riquezas fáceis e prazeres sem esforço. Cada um destes poderosos demônios serve como um aspecto ou extensão do vasto poder de Samael, permitindo que sua influência maligna se espalhe por todos os cantos da existência. Para os praticantes mais avançados e ousados das artes ocultas, que buscam trabalhar com Samael, existem algumas práticas esotéricas altamente perigosas. No entanto, estas práticas são extremamente arriscadas e não devem, sob nenhuma circunstância, ser tentadas por iniciantes ou pelos fracos de espírito. Meditação da chama negra. Esta técnica avançada envolve a visualização de uma chama negra que consome toda a luz. O praticante deve permitir que esta chama simbólica queime todas as suas ilusões e medos. Se realizada corretamente, esta prática pode levar a visões intensas de Samael e seus reinos infernais. Invocação pelo sangue. Utilizando o próprio sangue, com extremo cuidado e precauções de higiene, o praticante deve traçar o sigilo de Samael em um espelho negro. O nome de Samael deve então ser entoado 49 vezes, enquanto o olhar permanece fixo no sigilo sangrento. Jornada ao abismo. Através de técnicas altamente avançadas de projeção astral, o ocultista pode tentar viajar às profundezas do submundo governado por Samael. É crucial estar preparado para enfrentar guardiões terríveis e provações que testarão os limites da sanidade e da força espiritual. Pacto de poder. Para os mais ousados e talvez insanos, existe a possibilidade de tentar fazer um pacto direto com Samael. As condições de tais pactos são sempre extremas, e o preço do fracasso está além da compreensão mortal. Apenas os mais poderosos e determinados magos ousariam sequer contemplar tal ato. É absolutamente crucial lembrar que trabalhar com Samael não é para os fracos de coração ou espírito. Ele não tem piedade dos tolos ou dos despreparados. Seu poder tem o potencial de elevar um praticante a alturas inimagináveis de conhecimento e poder oculto, mas também pode destruir completamente aqueles que o subestimam ou se aproximam dele com arrogância ou despreparo. Samael representa o lado mais sombrio e perigoso da magia cerimonial e da demonologia. Ele é a personificação do poder bruto, da destruição necessária e da transformação implacável. Aqueles que sobrevivem ao seu toque nunca mais são os mesmos. Eles se tornam algo mais, algo além do humano, para o bem ou para o mal. Na tradição gnóstica, Samael assume um papel ainda mais central e complexo.
Em algumas cosmogonias gnósticas, ele é identificado como o demiurgo, o criador imperfeito do mundo material. Nestas tradições, Samael é retratado como um ser cego e arrogante, que se julga erroneamente o Deus Supremo, ignorando a existência de realidades espirituais superiores. Esta interpretação adiciona camadas de complexidade ao mito de Samael, sugerindo que sua natureza demoníaca pode ser resultado de ignorância cósmica e não de maldade intencional. O Apócrifo de João, um texto gnóstico de grande importância, oferece uma descrição vívida de Samael, também chamado de Yaldabaoth nestas tradições, como um ser com cabeça de leão e corpo de serpente. Essa imagem simbólica representa sua natureza dual, a força e a majestade do leão, combinadas com a astúcia e o aspecto quitônico da serpente. É uma representação visual impactante do poder e da natureza ambígua de Samael. Na tradição cabalística, o trabalho com Samael é visto como um dos testes supremos no caminho da iniciação espiritual. Confrontar e integrar os aspectos representados por Samael é considerado essencial para alcançar a verdadeira iluminação. No entanto, este é um caminho extremamente perigoso, pois envolve confrontar os aspectos mais sombrios e destrutivos da própria mente e do cosmos. Alguns ocultistas modernos interpretam Samael não como uma entidade externa, mas como uma poderosa força arquetípica dentro da mente humana. Nesta visão, Samael representaria nossos impulsos mais primitivos e destrutivos, bem como nossa capacidade de julgamento severo, tanto de nós mesmos quanto dos outros. Trabalhar com Samael, neste contexto, significaria confrontar e integrar estes aspectos sombrios de nossa própria natureza. Outros veem Samael como uma espécie de teste cósmico, uma força que desafia nossas convicções e nos impele ao crescimento através da adversidade. Nesse sentido, ele pode ser entendido como um catalisador para o crescimento espiritual, ainda que através de métodos que podem ser percebidos como cruéis ou dolorosos. Uma perspectiva particularmente intrigante vem de algumas escolas modernas de pensamento esotérico que interpretam Samael como o anjo da morte do ego. Nesta visão, Samael não traz a morte física, mas sim a morte metafórica do falso eu, do ego inflado que nos impede de alcançar níveis mais elevados de consciência. Esta interpretação está alinhada com tradições espirituais que enfatizam a necessidade de morrer para si mesmo, a fim de renascer espiritualmente. Ao invocar Samael, você convoca não apenas um demônio, mas uma força primordial que transcende a compreensão humana. Seu toque queima as ilusões da realidade, deixando apenas cinzas e verdades cruas demais para a sanidade suportar. Aqueles que sobrevivem ao seu julgamento implacável emergem irrevogavelmente transformados, não mais totalmente humanos, mas algo outro. Fragmentos de suas almas podem ser vislumbrados ocasionalmente nos olhos vazios de desconhecidos nas ruas, ecos de gritos silenciosos reverberando através do véu entre os mundos. Samael não tem piedade dos tolos ou dos fracos. Seu poder pode elevar um praticante a alturas inimagináveis de conhecimento oculto, mas o preço pode ser caro demais. Aqueles que falham são condenados não apenas à morte, mas a um tormento eterno que faz o inferno parecer misericordioso. Então pense bem antes de ousar pronunciar seu nome, pois uma vez que Samael volte seus olhos ardentes em sua direção, não haverá mais volta. Você será julgado, pesado e muito provavelmente encontrado em falta. E nesse momento, você entenderá o verdadeiro significado do terror cósmico. Teria coragem de invocar Samael? Deixe sua resposta aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!